Hoje vamos falar um bocadinho sobre o poder do amor. A primeira questão que devemos ter em conta é de que tipo de amor estamos aqui a falar. Quando pedi que nós definíssemos o que é amor, quem tentar definir vai errar. Quem tentar definir vai falar outra coisa que não seja amor. Porque o amor não pode ser definido. Ele apenas é descrito. Ele é descrito, ele é mostrado, ele é sentido. Não conseguimos definir. Hoje, a palavra amor está sofrendo uma metamorfose muito grande. Vemos nas músicas, nas novelas, no nosso dia a dia. E ela tem um sentido egocêntrico e egoísta e totalmente individualista. E quando é que eu digo que eu amo alguém? Quando eu tenho um interesse para com essa pessoa. Quando eu tenho algo em troca ou algo a receber dessa pessoa. Então eu procuro amar essa pessoa. Esse conceito que o mundo está tentando nos passar é um conceito totalmente diferente do que Deus quer que nós entendamos. Porque amor não é o que muitos de nós estão a viver. E amor ele representa uma relação muito grande de Deus para com o homem e do homem para com o homem. Deus, segundo alguns escritores gregos, Platão, Aristóteles, eles dizem que Deus não poderia amar o homem, porque eles têm a definição de que o amor é o interesse que eu tenho em buscar em alguém algo que eu não tenho. Ou seja, eu vou amar o irmão Eusébio porque ele pode me ensinar a tocar guitarra, porque eu não sei. Quando eu aprender a tocar guitarra, deixo de amá-lo. Depois vou amar alguém que vai me ensinar contabilidade. Quando eu aprender contabilidade, deixo de amá-lo. Então, na Grécia Antiga, tinham esse conceito. Então, eles diziam, Deus, ele não tem falta de nada. Como é que ele pode amar o homem? Se nós é que temos falta, Deus não tem necessidade. E segundo Aristóteles, diz que Deus é pura sapiência. Então, a pura sapiência não precisa de mais nada. Por isso é que não tem como ela amar o homem. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Mostra totalmente o contrário. Nós temos um Deus que ama tanto o seu povo, que se comportando como essa mulher que é descrita aqui no livro de Oséias, ainda assim, ele, da sua glória, ele manda seu filho para que descesse aqui, morresse no nosso lugar. E esse é um sacrifício que muitos de nós não entendem, muitos de nós nunca levou em consideração. É um sacrifício que, se nós, só o amor de Deus é que pode nos fazer entender. De que maneira? É um sacrifício que muitos de nós podiam rejeitar. Quantas vezes você fez alguma coisa por alguém e depois ele diz, eu não te pedi? Quantas vezes você se sacrificou por alguém, ele diz, você que quis fazer isso, não quis fazer isso. Muitas vezes isso acontece. Então, Jesus sabia que muitos de nós podiam rejeitar aquele sacrifício na cruz. Deus sabia que aquele sacrifício na cruz devia ser rejeitado de mais diversas formas. Ainda assim, ele deu o seu filho. É algo muito forte, é algo que, se você entender nas entrelinhas, vai ver que Deus se despiu de sua glória. Ele veio ao encontro do homem. Algumas pessoas dizem que a Bíblia nos ensina como devemos ir para o céu ou como se vai ao céu. Mas essa ação de Jesus, de Deus por nós, ele nos mostra como o céu vem até nós. Nós, muitas vezes, quando não temos culpa nenhuma, quando nós sentimos que temos razão, nós ficamos no nosso canto, esperamos que a outra parte, esperamos que esse outro alguém reconheça que precisa de mim e venha ter comigo. Deus sabia que o homem, sem ele está perdido, ele estava perdido. Deus sabia que o único caminho que nós devemos seguir é a Cristo, é a Ele. Ele fez questão não de nos chamar. Deus não nos chamou, diz, vocês aí na terra, venham aqui onde eu estou. Vocês aproximem-se. Não. Ele fez questão de sair de onde ele estava para ter nosso encontro. Veio nos ensinar como devemos viver, como devemos andar, como devemos amar. Ele lavou até os nossos pés, ou seja, lavou os pés daquele que lhe rejeitou, somos nós. É algo que nós dificilmente vamos entender. Assim, nós podemos entender que o amor não é uma parte da nossa vida. O amor de Deus não pode ser algo particular.
mas deve ser um todo. Deve ser um aspecto completo da nossa vida. Se você pegar o amor, dizer, muitas vezes nós dizemos isso, eu estou bem na vida financeira, estou bem na vida profissional, estou bem na vida amorosa. Nós geralmente gostamos de dividir nós em várias vidas, né? Somos tipo gato, temos mais de 7 vidas. Temos vários tipos de vidas e devemos dividir. E por que isso acontece? Porque há uma brincadeira, não sei se agora existe, mas desde há muito tempo, era pegar uma margarida. Margarida, alguns conhecem, uma flor que tem pétalas. E as meninas gostavam de fazer o seguinte jogo. Bem me quer, mal me quer, certo? Bem me quer, mal me quer. E vão crescendo. E aquilo terminava, quando terminasse mal me quer, aquela não valia. Repetia, pegava outra margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, bem me... Ah, ok, esse aqui. E se nós repararmos, é um jogo que muitas pessoas levaram muito a sério. E eles metiam em mente que se aquela margarida terminou em bem me quer, aquele rapaz me quer. Aquele rapaz, ele vai corresponder ao meu amor. E quando terminasse não me quer, dificilmente as pessoas aceitavam isso. Só que isso é um jogo que mais tarde nós fomos levando até a nossa vida com Cristo. Nós também jogamos bem me quer e mal me quer com Cristo. De que maneira? Quando eu faço uma entrevista de emprego, só aceito naquele emprego, bem me quer. Quando me demitem, mal me quer. Quando me promovem, bem me quer. Quando a família está doente, mal me quer. E assim vamos andando. É um jogo que nós temos estado a fazer com Deus. Mas Deus nos mostra que Ele não é esse tipo de pessoa, ou seja, não é alguém com quem nós devemos jogar. Nós ainda não entendemos que nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Não precisamos nos esforçar para Deus nos amar. Deus nos ama como Ele é. Quem é pai entende isso. O filho nasce, ele não precisa fazer nada. Pelo contrário, pode te incomodar, pode chorar, pode te fazer perder a noite. Você lhe ama. Não precisa mostrar que ele é o mais bonito, que ele é o mais fofo. Não precisa. Deus é assim conosco. Só que nós ainda não entendemos que nós devemos reconhecer esse amor imerecido, não de forma conforme nós tentamos reconhecer. Hoje nós temos a tendência de viver com regras, temor e andar conforme Deus quer. E muitos acabam se perdendo nesse caminho. Por quê? Porque as regras que ele pensa que estabeleceu ele acaba não cumprindo, acaba não seguindo. Então, devemos entender que nós não precisamos de nada. E o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele se preocupa conosco não desde agora, desde muito tempo. Se nós formos lá em Êxodo, Ele diz que eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. E eu desci para livrá-los e socorrê-los. Então, Deus, independentemente do que nós façamos, Ele continua nos amando. Então, que poder tem o amor de Deus? Existem muitos, mas muitos poderes que nós podemos encontrar no amor de Deus. Eu quero falar de alguns, assim, básicos que nós achamos que podemos. O amor de Deus nos torna humildes. Há um livro que nós lemos no dia que abrimos aqui a congregação, 1 Coríntios 13. Lá no capítulo 13, no versículo 4, de 1 até o último versículo, ele fala do amor. Mas no versículo 4, especificamente, ele fala de humildade. E nós continuamos a ler aí o Novo Testamento, vamos ver que Paulo ainda nos diz que Jesus, ele veio ao mundo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E aqueles que estão atentos sabem que morte de cruz é uma das mortes mais humilhantes que a Bíblia registra, ou seja, é um tipo de morte que não era digna de ser experimentada, não era para as pessoas mais desprezadas. Então, o amor de Deus que nós devemos procurar cultivar, ele nos torna humildes, assim como ele é humilde, foi humilde o bastante para descer até nós, para nos resgatar. Nós também podemos nos tornar humildes se nós procurarmos cultivar esse tipo de amor.
O amor de Deus também nos torna pacientes. Em Coríntios também fala disso. Fala que ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? E vamos voltar outra vez para o livro de Oséias. Imagine a vergonha imagine nós, hoje, você andar com alguém e essa pessoa seja uma prostituta, uma mulher adúltera, e todo mundo sabe que ela é. Será que nós andaríamos à vontade? Nós caminharíamos de mãos dadas com essa pessoa? Teríamos orgulho? Duvido muito. Uma outra pessoa, se calhar, poderia fazer um tremendo esforço para entender isso. Mas Deus foi assim conosco. Quando nós éramos comparados à prostituta, Ele nos pegou, separou de nós, não para divorciar, mas para fortificar os laços, porque depois Ele diz: você quase que não tem cura, você é teimoso, você gosta de ídolos, gosta de outras coisas, ainda assim eu escolhi te amar. O amor de Deus nos torna família. Nós vemos em Mateus e alguns evangelhos que quando Jesus ele falava para o povo, apareceram algumas pessoas dizendo: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E ele perguntou: quem são minha mãe e meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de meu pai, aquele que segue os mandamentos do meu pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Então, em 1879, né, a Federação Francesa, se não estou em erro, ele meteu 3 palavras muito claras: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele dizendo que vamos lutar por essas 3 coisas. Hoje eles estão a lutar pela igualdade, né, e pela liberdade. E pela fraternidade, pouco ou nada ainda se fez até hoje. Por quê? Porque a fraternidade não é algo que se conquista, é algo que se merece, não é algo que se luta, não é algo que se busca. Então, o amor que nós recebemos de Deus não é algo que nós devemos lutar. Nós podemos pensar que se eu fazer A, B, C ou D, eu vou ser mais amado que o outro. Não, Deus não é assim. Então, a fraternidade é algo que se merece. A irmandade que nós temos hoje, ninguém se tornou irmão do outro aqui neste lugar porque é mais bonito, porque chegou mais cedo, porque se calhar contribui. Não, porque Deus é um, Ele nos torna um, seu amor nos torna família, nos torna irmãos. Ninguém, se nós formos nos irmãos biológicos, ninguém escolhe ser da família A, B, C ou D, ninguém escolhe os irmãos que quer ter, mas ele tem irmãos. Nós também não escolhemos dizer que eu vou ser irmão do Taborda, vou ser irmão do Cufo, vou ser irmão do Sérgio. Ainda assim, em função do laço que nós temos, Cristo Jesus, nós nos tornamos família. O amor nos liberta da morte. Vamos abrir 1 João 3,14, por favor. E quem puder, tem abrir João 5,24. O 1 João 3 é da... Quem encontrar, por favor, gostaria que lesse do versículo 11 ao 24. 1 João 3, de 11 a 24. Alguém pode ler? Ou vamos ler? Está aqui? Igreja, podemos ler? Porque esta...
Ok, até aqui está bom, obrigado. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quantos concordam com esse versículo? Concordam? Ok. Quantos têm feito algo em função desse versículo? Irmãos, nós, desde que nós nascemos, nós caminhamos para a morte. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Essa é a lógica da vida. Mas então por que nos falam que nós continuamos mortos se não amamos os outros? Ele diz que só vamos sair da morte para a vida se nós amarmos o outro. Então, o amor tem esse poder, tem o poder de nos livrar da morte para a vida. Aquele que não ama seu irmão ainda permanece na morte. Amém? É interessante que... quer dizer, é uma expressão muito profunda, eu acho. Porque nós pensamos, mas que morte, que vida, se ainda não morrer, não vem. Mesmo João 5,24 também fala disso. Vamos conhecer, vamos reconhecer que nós saímos da morte para a vida quando nós nos amamos uns aos outros. E, já terminando, o amor nos torna semelhantes a Deus. João 14:20. Podemos ler? João 14:20. Só o amor é capaz de fazer isso. Sem amor, nós não estaremos com Jesus. Vamos reconhecer que Deus está com Cristo, Cristo em nós e nós nele, se nós nos amamos uns aos outros. O amor nos ensina melhor a verdade, nos liberta do nosso egoísmo e de nossos fracassos e nos torna mais produtivos para o mundo. Que nós possamos buscar o verdadeiro amor que Deus quer que nós tenhamos. Que a nossa meta seja amar verdadeiramente como Deus nos ama, independentemente da circunstância que nós possamos estar a viver, com o irmão esteja a viver. Não vamos procurar amor por interesses egoístas. O amor é altruísta. O amor se preocupa com o outro. Mas nós temos estado a viver um conceito errado de amor. Temos a reformular um conceito errado de amor. Temos estado a criar uma metamorfose no conceito de amor. E hoje essa palavra está muito banalizada pela maneira errada como ela é usada, é transmitida e é vivida. Que nós procuremos o verdadeiro amor. Amém? Que Deus nos abençoe.